tá? Uma transação é formada por um grupo, um lote ou uma série de alterações em uma fonte de dado desejada, né, seja todas atualizadas com sucesso. Caso uma delas venha a falhar, todas as alterações são desfeitas. Para preservar a consistência de dados envolvidos no lote de atualizações, o SQL mantém bloqueios de linhas que estão sendo atualizadas. Nesse nosso caso, a gente estava vendo o Oracle até agora, tá? Por questão de tempo, a gente vai ver agora essa parte do SQL justamente por ser um pouquinho mais fácil, tá? O conceito, na verdade, é o mesmo, tá? O Oracle trata a transação um pouco, a concorrência um pouco diferente do SQL, mas o fato são concorrências. Isso daí é o conceito que a gente quer passar. Ai, desculpa. Deixa eu só dar um freeze aqui, né? Beleza. O período de tempo que esse bloqueio são mantidos é conhecido como escopo de transação ou transaction scope. Uma forma de garantir a concorrência de bancos é garantir que os escopos de transação sejam mantidos no menor tempo possível, permitindo que o SQL libere os bloqueios que estão sendo segurados e permitir que outros usuários acessem as linhas que foram modificadas. Bom, dentro de uma base de dados a gente viu que as tabelas são formadas por diversas linhas. E essas diversas linhas podem ser acessadas por diversos usuários ao mesmo tempo, correto? Igual ao Oracle também. Até aí não muda nada esse conceito. Todas as transações, elas precisam, na verdade, serem o quê? Bem-sucedidas. Né? Então, vamos supor que eu tenha atualização de uma linha. Essa uma única linha, ela precisa ser bem-sucedida. Vamos supor que eu tenho 10 linhas. Essas 10 linhas precisam ser bem-sucedidas. Correto? É o que ele chama do quê? De um lote, ou um grupo, ou uma série de alterações. Caso uma delas falhe, é preferível que se volte ao estado anterior do que eu ter metade das transações serem efetuadas e metade terem tido problema. Tá? Então, sempre o conceito de transação eu tenho várias linhas a serem efetuadas, essas várias linhas precisam ter sucesso na alteração, por exemplo, na operação. Tá? As transações são uma forma de garantir propriedades de atomicidade, consistência, isolamento e durabilidade, conhecida como ACID, em um banco de dados. O que seria essa parte de atomicidade? É esse conceito realmente de ser atômico. Tá? No caso, né, na época que ela foi definida, essa palavra, era o conceito de átomo mesmo, que não era divisível. Né? No caso dos bancos de dados, um exemplo clássico que a gente tem é aquela parte lá do caixa eletrônico, né? Vamos supor que eu tenha um irmão e eu quero fazer uma transferência de valores de saldo aí para a conta do meu irmão. Então eu vou lá no Bankline, né? E eu tenho o quê? Eu tenho uma operação de atualização da minha conta ou de um insert que seja debitando da minha conta e creditando lá na conta do meu irmão, correto? No mínimo eu tenho duas operações aí, uma para tirar dinheiro da minha conta e a outra operação para colocar dinheiro na conta do meu irmão. Vocês concordam? Então vai aparecer lá no meu extrato, né? Débito em conta corrente de R$100 na minha conta, na conta do meu irmão vai falar crédito em conta corrente de R$100. Essas duas operações, elas precisam acontecer em conjunto, tá? Como eu tenho duas operações, né, o que acontece? É muito difícil para um banco de dados, vamos dizer assim, inicialmente tratar isso daí. Eu tenho a operação 1, que é débito, e eu tenho a operação 2, que é crédito, correto? O que acontece então? Vamos supor que no meio das operações eu tenho uma queda de energia, justamente aqui, ó. Entre as operações, o débito da minha conta foi feito, mas o crédito da conta do meu irmão não.
Isso daí é o que a atomicidade ela não deixa acontecer. As duas operações são enxergadas como se fosse o quê? Um único conjunto, correto? Sem eu ter esse intervalo aqui, ó. Pode acontecer a interrupção de energia, por exemplo, entre as duas operações? Pode. Então, se desfaz toda operação, certo? Então, não me debita da minha conta e nem credita na conta do meu irmão. Ela não é efetivada, exatamente. Então, eu tenho o quê? A não efetivação da minha transação. É o que a gente tem, então, de alterações em lote, correto? Gerenciamento de lock no SQL Server. O SQL utiliza um mecanismo de bloqueio dinâmico cooperativo para proteger a consistência dos dados na base de dados. Muitos dos objetos do SQL podem bloquear listas de tabelas, como por exemplo, RID, Key, Page, Extend, Table, File. O que acontece aqui, pessoal? No SQL e no Oracle, obviamente, vão ter objetos, correto? Dentro lá dessa base de dados. Um objeto que vocês conheceram é a table. Outro objeto que vocês conheceram são as colunas. Outro objeto que vocês conheceram são as linhas. Outro objeto que vocês conheceram, procedure, trigger, function. São todos objetos. Cada objeto tem o seu nível, vamos dizer assim, de hierarquia, em que ele abrange ou não um banco, no caso de alteração, ou bloqueio, tá? O SQL, por padrão, ele trabalha em páginas, tá? Coisa que o Oracle trabalha aí, no caso, em linhas. Aí entra um pouco de cada banco aí, né? Para que ele trate esse bloqueio. Como a gente vai falar do SQL, eu vou explicar essa parte. Uma página no SQL, ele ocupa 8K de dados, ou seja, 8.000 bytes, basicamente, correto? Só que nem tudo é dado em si, tá? Eu tenho uma parte desses 8Ks que são controles. Então, eu tenho dados e controles contidos dentro de uma página. Uma página que vocês podem interpretar é uma página do Word mesmo lá, uma página realmente de dados, tá? Obviamente, uma página dentro do SQL Server é um pedaço de memória, tá? Cada um desses objetos tem a sua hierarquia, então, de bloqueio, correto? E a gente vai ver. Bom, o SQL irá travar o número mínimo de recursos necessários para atingir seu objetivo. Isso é conhecido como bloqueio multigranular. Devido a esse esquema, o SQL não deve apenas assumir bloqueios que ele necessita, mas também anuncia a intenção de níveis mais elevados. Um exemplo, temos duas transações, T1 e T2, estão cada um tentando modificar diferentes linhas. Até aí eu tenho um usuário, por exemplo, modificando a linha A e o outro usuário modificando a linha Z, tranquilos. Para modificar uma linha, o SQL deve ter bloqueios exclusivos na linha que pretende modificar. Então, a linha já seria um dos tipos de objeto que a gente tem na base. Como eu tenho um único usuário acessando a linha A e o outro usuário acessando a linha Z, por exemplo, eu tenho bloqueio nessas linhas. O que é o bloqueio? Justamente se vir outro usuário tentando alterar a linha A naquele momento, o SQL Server fala, opa, você não pode alterar. Eu tenho um usuário que está fazendo essa alteração, correto? Isso é o bloqueio, isso é o lock, que a gente chama. Isso é para cada linha que ele está fazendo. Não é bem linha que ele trata por página, mas a gente já vai ver. Se o SQL levou apenas o bloqueio exclusivo para T1 e R1, e em seguida a T2 pediu bloqueio em R2, o SQL teria que examinar a estrutura da árvore para determinar se as linhas podem ser bloqueadas. Aqui, pessoal, o T é de transação. O R é de row, tá? É de linha. Então, uma transação tendo exclusivo a uma linha e uma outra transação tendo acesso exclusivo a uma outra linha. A gente comentou que o SQL trabalha por página, não é? Por quê?
Não compensa para o SQL ficar trazendo linha por linha em memória para vocês. Quando você dá um select, por exemplo, select asterisco from employees where código igual a 101, ele vai te mostrar uma linha só, não vai? Mas internamente no banco de dados, ele traz 8K de dados e só te mostra essa linha. É muito custoso para uma base de dados igual ao SQL, por exemplo, trazer uma única linha. Já que ele está tendo que resgatar essa linha lá no disco e trazer para a memória, ele já traz 8K de uma vez. Tá? Não compensa ele trazer uma linha. Não dá. Para ele é muito custoso fazer isso daí. O processamento é muito caro. Como tem chance de outros usuários pedirem o mesmo registro, vocês concordam que ele já vai estar na memória se isso acontecer? Então, é melhor que ele trazer 8K do que trazer uma linha só. Correto? Então, o que ele fala aqui? Isso seria muito custoso, pois o SQL anunciaria sua intenção de níveis mais altos da árvore, colocando bloqueios em tensão acima da linha, até navegar a árvore raiz. Como você pode ver a segurança seguinte, ao eliminar locks de intenção do SQL, pode determinar rapidamente que há uma intenção de bloqueio exclusivo sobre a tabela, mas a linha T1 está em uma parte separada da árvore, em modo que o SQL pode agora adquirir lock em T2. Isso daqui é o que a gente chama de árvore, correto? No SQL ou em qualquer banco de dados, né, pelo menos os melhores ou relacionais que a gente tem aí, eles vão trabalhar com o que a gente chama de B-tree, balanceada, árvore balanceada, correto? Isso daqui é o que? É uma página de dados dentro do SQL. Dentro dessa página existe o que? O que a gente chama de índice. O SQL sempre está balanceando essas páginas aqui em outras páginas. Por quê? Porque eu tenho mais dados aqui e mais alguns índices. Mais dados aqui e mais alguns índices. Finalmente, depois que eu tenho essas minhas páginas de índices, eu tenho justamente o que? A linha em si do dado. Que é basicamente o que a gente chama de nível folha, o último nível da árvore. Correto? Quando você dá um select, o banco de dados ele precisa chegar até esse nível aqui, Eu não tenho a minha transação 1 e eu não tenho a minha transação 2 aqui, Tá, T1 está aqui, T2 aqui. Ele está me bloqueando uma linha aqui, Ele está me bloqueando essa linha aqui. Cada transação está fazendo o quê? Atualização ou deleção de uma das linhas, correto? Isso daqui o SQL está fazendo o que então? Bloqueando um objeto mínimo possível, ou seja, multigranular. Vamos supor que eu tenho muitos usuários, 100, 200, 500 usuários acessando os dados que estão nessa página aqui, correto? É mais custoso para o SQL ficar indo linha por linha e bloqueando esses 100, 200, 300 usuários, as linhas que eles estão acessando, do que ele bloquear uma página inteira. Vocês não concordam? Então, se eu tenho uma quantidade muito grande de acessos de dados nessa página, nesses dados aqui, em vez de ele bloquear linha por linha, ele já me bloqueia o quê? A minha página inteira. Ele vai colocar o que a gente chama de intenção de bloqueio. Esse é X aqui, intention, tá? Intention exclusive. Ou seja, a página inteira está sendo bloqueada até que essa quantidade de pessoas aqui, de usuários, diminua. Correto? Vamos supor que a sua base de dados esteja muito lotada de pessoas. Você tem lá um SQL que tem lá, 32 mil usuários. Você tem um serviço de e-commerce, certo? E esses 32 mil usuários está fazendo o quê? Acessando todas as páginas de todos os dados que vocês têm. Em vez de ele ficar fazendo 32 mil locks, se cada usuário acessar um dado, vamos dizer assim, ele vai pegar e vai fazer o quê? Bloquear inteiro. Aqui é o nível mais acima, que é o que a gente chama de nível root. Correto? É mais ou menos desse jeito. Aqui a gente está generalizando um pouco. Mas os objetos do SQL, cada um tem um nível.
Supondo que ele tenha mais trabalho de ficar bloqueando 1 a 1 no nível mais baixo, ele vai para o nível mais alto. Qual que é a desvantagem? Exatamente. Vamos supor que você tem aqui os seus 8Ks, não tenha, de objetos, mas você tem lá 6.000 Ks que estão sendo alterados, vamos dizer assim. E os outros 2.000? Não está sendo alterado, só que você não vai poder usar. Não vai poder usar. Infelizmente é desse jeito. O que ele garante? Ele garante que esses dados aqui, beleza, vão estar consistentes. Não, no SQL não. Não, no SQL Server não é configurado. No Oracle faz isso. Consegue configurar o nível, certo, de linha a linha que você quer. Só que o Oracle é diferente. No Oracle, ele já trabalha linha por linha, normalmente. Quando ele tem um lock, ele vai pegar essa linha e vai replicar ela em 7 lugares diferentes. Então, tecnicamente, você consegue ter um acesso de 7 usuários para essa mesma linha. E ele não bloqueia por página. Ah, tá pouco? Tá, você vai lá e configura para 10, 12, 15. Certo? Configura do jeito que você quiser. Obviamente, vai ter um preço isso daí, custo de processamento. Tem tudo a ver com o Begin Transaction. Tá? O Begin Transaction no SQL, ele é implícito, você não dá. A não ser que você abra explicitamente e faça. Mas tem a ver. Não, depende do nível que você quer. Se você está alterando a sua tabela inteira, vamos supor que você dê um update sem where. O update sem where, vocês concordam que vai atingir a tabela inteira? É mais fácil ele ficar bloqueando linha por linha ou a página inteira? A página inteira. Só que a sua tabela inteira possui várias páginas, não é? É mais fácil ele bloquear a página inteira ou a tabela inteira? A tabela inteira. Então, enquanto você der um update, ele estiver fazendo update, ele bloqueou toda a sua tabela. Você não consegue fazer um update enquanto ele não acabar a tabela inteira. Essas 6, exatamente. É o menor nível possível granular. Só essas 6 páginas. Não, se ele não puder travar a tabela inteira, melhor. É ele que calcula isso daí. Pois é. E não deu commit ou não deu rollback e ficou lá esperando. É porque outras pessoas estavam tentando acessar a mesma página que você estava no Begin Tran. Beleza, é isso mesmo. E acontece, pessoal, isso daí por qualquer um. Tá? O SQL trabalha desse jeito, o Oracle trabalha de outro. São coisas diferentes, mas são locks de qualquer jeito. Então é esse o conceito que a gente tem que passar. Tá? No Oracle é mais configurado. Você tem o poder de ir lá e alterar isso daí. Tá? Por isso que ele custa o preço que ele custa. Não é à toa. Você consegue ajustar um parafuso muito fino no Oracle. Você consegue passar a quantidade de bytes de dados em uma transação no Oracle. Você consegue ajustar isso em parâmetro. Cara, é um nível muito grande de detalhe. No SQL Server você não consegue. Tá? Por isso que o Oracle custa ele. Custa o preço que é, cara. Não tem jeito. Tá? Se você quiser deixar ele muito fino, você consegue. O problema é custo, sempre é isso daí, tá? Bom, no SQL, sempre a gente tem o quê? Alguns tipos de bloqueio aqui. S é o shared. Shared é para quê, pessoal? Para operações usadas aqui, ó, para leitura, geralmente, que não requer o quê? Alteração ou atualização de dados, como o select. Toda vez que você tem um select, uma pessoa está dando um select. Esse select bloqueia o select de outra pessoa? Ele tem um bloqueio, mas ele é um bloqueio que a gente chama de shared aqui, ó, compartilhado, ou S que a gente chama. Então, um select, tecnicamente, não afeta outro select. Tá? Quando eu tenho um update, usado em recursos que podem ser atualizados,
certo? O update, sim, o update, enquanto ele está sendo efetuado, realmente você não vai conseguir, tá? Que é o que a gente tem também aqui, ó, de operação exclusiva, X. Quando eu tenho uma operação exclusiva, ninguém faz nada enquanto você não terminar, correto? Aonde? Em inserção, atualização ou deleção, você tem um bloqueio exclusivo, tá? Enquanto você não terminar a sua operação insert, update ou delete, ninguém faz nada, todo mundo fica lá esperando, tá? Intenção, sempre a intenção é o que? É uma intenção de um nível superior, é aquela parte que a gente comentou. É mais fácil o SQL ficar bloqueando 300 linhas ou uma página inteira? A intenção de bloqueio ele já prevê isso daí. Opa, é mais fácil eu bloquear uma página inteira porque vão ser alterados 300 registros daquela página, por exemplo. Tá? Tem a operação aqui de esquema, tá? Eu particularmente não lembro nenhuma operação que trave um esquema, não lembro, mas existe aqui. Um esquema é como se fosse uma pasta que você consegue colocar várias tabelas lá dentro, correto? É um container que a gente chama. Eu não vou estar aqui agora conectado com SQL, mas qual que é o IP dali mesmo? 268.561. Esse daí é o VirtualBox? Seis 145. Obrigado. Vamos ver, eu vou precisar de um SQL Authentication. E a senha do SA, hein? Anchieta, em branco, vamos tentar. Eu não sei qual que é, vou ter que ver depois. Se não tiver, eu tenho que criar um usuário para mim, porque eu não vou conseguir acessar. Pessoal, com certeza eu não vou acertar de primeira, né? Mas assim, isso daqui, o esquema é como se fosse uma pasta, um container que guarda outros objetos. É como se fosse uma pasta realmente do Windows. Dentro da pasta do Windows eu posso ter mais pastas ou arquivos, correto? Dentro de um esquema, eu só posso ter ele. Eu não posso ter um esquema dentro de um esquema, tá? Eu não lembro, sinceramente, uma operação que trave um esquema. Não lembro, mas existe essas operações. Quando a gente está fazendo um book update, é como se fosse uma atualização em massa, tá? Existe o book insert e o book update. Eu tenho, por exemplo, uma transação em lote de atualizações. Ele vai me fazer o quê? Um outro tipo de bloqueio chamado BU aqui, ó, tá? Basicamente é só quando eu utilizo essas operações, tá? E esses modos de lock aqui, ele sempre vai utilizar S, U, X, I em cima do que? Em cima de uma árvore aqui, ó. I, X, S de shared, quando tem aqui intenção de bloqueio, ó, exclusivo. X é quando ele é exclusivo, correto? Nada pode acontecer até ele terminar. Os bloqueios de intenção podem ser considerados como modificador para outros bloqueios, outros modos de bloqueio. Você colocaria um bloqueio compartilhado em uma linha para ler essa linha. E um bloqueio de intenção compartilhado colocados ao longo da navegação da raiz da B-tree. Ou seja, esse IS aqui de intenção de bloqueio, vamos supor que eu tenho o quê? Vários selects sendo afetados aqui, ó. Aqui ele vai me dar o S, correto? Por quê? Porque select, outras pessoas podem fazer operação de select, tá? Mas e o update? Enquanto esse cara aqui tiver com S, o update não pode. O update é exclusivo, não é? Então, eu não posso ter nenhum bloqueio para se fazer o update. Aqui, nos outros níveis, eles vão colocar aqui como IS, intenção de bloqueio shared. Justamente para o SQL saber, olha, nos níveis posteriores a esse daqui, eu tenho nível compartilhado. Então, se você quiser fazer acesso exclusivo, você já não vai conseguir. Isso daí ele ganha tempo, tá? Por quê? Porque isso daí é uma árvore grande que ele tem que navegar. Bom,
Compatibilidades de lock. Embora alguns tipos de lock impeçam outras transações adquirirem bloqueio do mesmo recurso, muitos bloqueios são compatíveis uns com os outros. Na tabela abaixo existe a compatibilidade ali. Lendo o quadro pode ser confuso, mas isso daqui pode ser que ajude. Isso daqui é uma matriz. Ó. Quando eu tenho intenção de bloqueio com intenção de bloqueio, eu tenho o quê? Sim, pode ser compatível. Ó, vocês estão vendo o X aqui, ó. O X é o lock exclusivo, não é? O lock exclusivo com qualquer outra coisa, por exemplo, com o shared, que é a minha select, que ele bloqueia desse jeito, ó, ele não deixa. Enquanto eu estiver fazendo update no meu dado, eu não consigo nem fazer select nele. Correto? Então, tenho esse problema. O X, o update, o insert e o delete, eles são exclusivos. Eu não consigo fazer nada enquanto eles não terminarem. Tá? Então é mais ou menos isso daqui que esse quadro mostra. Tá? O UD update, ó. O UD update não. O IX. O IX de intenção de bloqueio, ó, muitas vezes ele não é compatível com outros recursos. Tá, ó. Com intenção de bloqueio e intenção de bloqueio ele é compatível. Mas com select aqui, ó, não é. Então, se eu tenho uma página com intenção de bloqueio e uma tentando fazer select, ele já não vai deixar. Ele vai falar, ó, fica esperando aí até a transação terminar. Tá? Então, tem alguns problemas. Não é problema, na verdade, o banco de dados tem que gerenciar desse jeito. Pessoal, até aqui tudo bem? Sim. Por quê? O banco de dados ele tem que trabalhar com várias pessoas ao mesmo tempo. Tudo isso é criado justamente para que as pessoas, os usuários fiquem menos tempo possível esperando outros usuários. Tá? Isso não é só característica do SQL Server. O Oracle trabalha da mesma forma. Tá? Tem também ali as suas intenções de bloqueio como qualquer outro gerenciador de base. Tá? Hoje, a Microsoft, né, na verdade, com o Office, ela conseguiu driblar bastante essa parte online quando um usuário tenta, por exemplo, acessar o mesmo arquivo, né? No online a gente consegue fazer isso, o Google também consegue fazer isso. Mas antes, quando você tinha um único arquivo compartilhado, por exemplo, do Word na rede, você não conseguia abrir esse arquivo enquanto o outro usuário estivesse editando ele. E ainda não consegue, né? Tirando o Office 365 da nuvem. Não dá. Então, é mais ou menos essa ideia de bloqueio que a gente tem dentro da base de dados. Tá? Em vez de ser um arquivo só, a gente tem o registro, sendo o menor dado, vamos dizer assim, possível. Tudo bem?